Estamos aqui agora na estação de Belo Horizonte. A gente vai fazer o incrível passeio aí de trem, né, de Minas até o Espírito Santo, né, mais precisamente de Belo Horizonte até a cidade de Pedro Nolasco, lá em Cariacica, né? É um dos passeios de trem mais longos aí que tem no Brasil. E como a gente estava em Belo Horizonte, a gente aproveitou aí a oportunidade para fazer esse passeio, né? É um passeio longo, é um passeio aí que nem todo mundo vai querer, vai gostar, porque você ficar dentro de um trem, né, longas distâncias, muitas pessoas não têm tanta paciência. Mas a gente que gosta aí de trem, esse é um prato cheio aí, né, para os amantes aí da ferrovia, o pessoal que gosta, né, de viajar a essa moda antiga que está tão raro agora no Brasil, né, infelizmente. Aqui a cultura dos trens, principalmente trem que de passageiros, né, são poucos os lugares aí que tem essa oportunidade de fazer esse passeio. E aí a gente está aqui na estação de Belo Horizonte, né? Eu estou acompanhando aqui, mostrando. É uma composição bem grande, né? São vários vagões. A gente fez o passeio e muito dos vagões eles vão vazio, né? Não tem tanta gente, né, à procura aí da viagem. Não sei se eu dei sorte ou se é normal isso, mas não tinha tantas pessoas aí. E aí você pega, né, um trem tão comprido quanto esse aqui, né, há de se esperar que o público procura bastante, né? Mas não é bem isso aí que a gente viu, não. Esse trem, né, que liga Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, até Cariacica, no Espírito Santo, especificamente, né, até a estação de Pedro Nolasco, na verdade. Ele é operado então pela empresa da Vale e é conhecido como trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas. É um dos poucos trens de longa distância ainda em operação no Brasil e oferece uma viagem única que atravessa paisagens variadas e culturais pelo Brasil aí. Todos os dias, né, às 7 horas, um trem parte de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais, e chega por volta aí de 8h30 da noite. Então é um passeio bem longo, né? E ao mesmo tempo, né, um trem parte lá da capital mineira, aqui de Belo Horizonte, às 7 horas e encerra a viagem também às 8h30. Isso se não tiver nenhum imprevisto pelo caminho, né? Visto que podem acontecer. Há também um trem adicional que faz o percurso entre Itabira e Nova Era, né? Ambas em Minas Gerais. Esse trem é um trem bem legal, ele oferece Wi-Fi, né? Até por uma viagem longa dessa para as pessoas irem se distraindo. É um trem relativamente confortável, né? A gente achou ele bem confortável no quesito aí de estrutura que ele oferece. É um trem que você pode caminhar por ele, trocar de vagão. A gente fez isso, né? Eu fiquei em alguns momentos, fica meio... você quer dar uma volta e tudo mais, e aí a gente vai caminhando entre um vagão e outro. A gente aproveitou para isso, até para poder visualizar melhor, né, as composições, ver a classe econômica, a classe executiva. A gente acabou indo na classe executiva. A gente achou o preço muito bom, né? Hoje a classe executiva está a R$ 105 por pessoa e a classe econômica tá em volta aí de R$ 73, né, que também é um preço muito, muito bom. Não sei exatamente como que é o controle, né, dessa parte com relação aí o que é cobrado e vistoriado durante as passagens. Porque eu percebi que, por exemplo, se você comprar uma passagem de R$ 73, você acaba que pode passar para de 105. Né? Eu não entendi muito bem como é que é o controle, né, dessa questão.
eu teve momentos que eu fui na classe econômica, né? Sentei lá na classe econômica, fiquei lá um pouco, vendo como é que é a questão da classe econômica. E aí eu não vi ninguém, né, me abordando, perguntando para mim qual classe que eu estava e tudo mais. Não sei de que forma isso funciona, mas, né, o pessoal aí deve ter uma noção. E ó, já tô caminhando aí, né, bastante tempo em volta aqui da composição. E agora que a gente está começando a ver lá na frente a locomotiva, né? Então vê que é muito extenso esse trem. E ele vai fazendo paradas pelo caminho, tem um sistema de alto-falantes que funciona muito bem dentro das composições, né, dentro dos vagões. O tempo, né, de descida e de entrada no trem é meio rápido, né, tirando aí Belo Horizonte e Pedro Nolasco. Você tem que ficar ligeiro. Quando dá o sinal lá, você já tem que ficar esperto para poder ir e descer, né, rapidamente, porque senão você perde o trem literalmente. A chegada, né, aqui na estação de Belo Horizonte ou na de Pedro Nolasco é interessante aí chegar pelo menos meia hora antes, né, para 15 minutos já está todo mundo embarcado já. E aí a locomotiva, né, uma Dash, bonita pra caramba. Pra você ver, né, uma locomotiva dessa aí puxando toda a composição, né, já é o suficiente, né, não precisa mais do que isso também. Não tá puxando, por exemplo, minério, que tem um peso bem maior. E aí a gente já logo tratou, né, chegamos um pouquinho mais cedo e aí tratamos logo aí de entrar para começar a mostrar por dentro, né, da composição. Então tá vendo, ó, de um lado poltronas separadas, do outro aqui poltronas aí em dupla. Então tem um certo espaço, tem hora lembra um ônibus, né? Se você olhar, né, o bagageiro em cima, assim e tal, tem as informações, ó, aqui, vai mostrando pra gente aí qual a próxima parada. Tem mapinhas, para você abrir a porta você aperta aqui, ó, o botãozinho ela abre, banheiro. Aqui a transição entre um vagão e outro, né? E aí a gente vai, ó. Muitas pessoas aí aproveita, né, a longa viagem para poder tirar um cochilo. Você pode fechar a cortininha aí, apesar de que você vai fechar basicamente só próximo de você, porque na grande maioria, né, a galera deixa tudo aberto aí para ir vendo as paisagens. O percurso, né, tem aproximadamente 664 quilômetros e a viagem dura aí cerca de 13 horas e meia, né, então quase 14 horas. O trem passa por algumas cidades importantes ao longo do seu trajeto, então tem um mapinha aí, né, então além de Belo Horizonte passa por Barão de Cocais, né, um distrito ali de Dois Irmãos, Rio Piracicaba, João Molevade, Nova Era, Antônio Dias, Timóteo, uma parte ali de Intendente Câmara em Patinga, Ipaba, Frederico Silou, Periquito, Pedra Corrida, Governador Valadares, Tumiritinga, São Tomé do Rio Doce, Barra do Coeté, Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, Baixo Gandu, Mascarenhas, Ipapina, Colatina, Piraquiaçu, Aricanga, Fundão, Frechal, que já pertence a Cariacica, e Pedro Nolasco lá, que é Cariacica. Então esse basicamente aí é o trajeto. São 30 pontos de embarque e desembarque, né, contando lá a região de Itabira, que tem lá o outro município lá, o outro vagão, né? E atende cerca de 42 municípios, né, esse trem. Então ele tem uma importância muito, muito bacana. Você pode viajar então de classe econômica, pagando aí R$ 73, né, com poltronas reclináveis, tem ar condicionado, né, e serviço de bordo. Tem a classe executiva, onde as poltronas são um pouco mais confortáveis, com maior inclinação, tem ar condicionado e um serviço de bordo também.
Tem um vagão restaurante, né, que é disponível para passageiros de ambas as classes, oferece refeições, lanches durante toda a viagem. A gente aproveitou para almoçar e assim, não é tão cara a comida, deu para almoçar, né, pratos meio que executivos ali. Tem um vagão especial, né? O trem também conta aí com vagão para pessoas com mobilidade reduzida, isso é muito legal, né? A paisagem em torno da viagem, né? Ela é conhecida pelas suas belas paisagens, com destaque, né, para o Rio Doce. A gente, boa parte do trajeto passa pelo Rio Doce, né? Vai margeando o Rio Doce em vários pontos. A Serra do Espinhaço, o trem cruza parte da Serra do Espinhaço com vista das montanhas e dos vales. Tem a Mata Atlântica, né, que atravessa trechos preservados, né, da Mata Atlântica, especialmente no estado aí do Espírito Santo. A estrada de ferro Vitória-Minas foi inaugurada em 1907, inicialmente para transporte de minério de ferro. O serviço de passageiro foi introduzido posteriormente e tornou-se essencial para a ligação entre Minas Gerais e o Espírito Santo. O trem é amplamente utilizado tanto por turistas quanto por moradores locais, sendo uma alternativa segura e bem bacana aí com relação à paisagem que você consegue desfrutar, né, da janela, né, do trem aí. A frequência, né, é incrível. Esse trem ele opera todos os dias, de domingo a domingo, né, diariamente, com partida de Belo Horizonte e de partida de Cariacica. Então, assim, são dois trens, vamos assim dizer. Enquanto um está saindo de Belo Horizonte, o outro está saindo de Cariacica, né? E aí eles se encontram no meio do caminho aí, né, nesse trajeto. Então, todos os dias tem trem. Olha que legal, né? A compra de passagens pode ser comprada online, a gente comprou online, né? Tem também a possibilidade de comprar nas estações do trem, mas a gente não recomenda, né? Porque é melhor você garantir antes, que aí você já não tem nenhum contratempo. E esse trem é uma excelente opção para quem deseja explorar a diversidade cultural e natural do Brasil, e é uma viagem confortável e histórica. E aí eu recomendo também para aqueles que são amantes, né, das ferrovias, do trem, dessa nostalgia aqui, ó, o rapaz fazendo um serviço de bordo, ó, tá vendo? Então, se você não quiser esperar ele, você pode ir lá no restaurante. Então, assim, é bem completo. E o mais interessante, né, que a Vale também oferece um outro passeio de trem lá em Carajás, né? Então, em Carajás também tem mais uma oportunidade, né, de fazer um outro passeio. Esse eu ainda não conheço, né? Quem sabe aí um dia a gente tem a possibilidade de visitar, né, e de conhecer, que tem também a mesma pegada, né? Um trem aí que o de Carajás, por exemplo, ele tem dias específicos para funcionar, não é todos os dias igual aqui, né? Atualmente ele está funcionando segunda, terça, quinta e sexta, sábado e domingos, ligando São Luís no Maranhão a Paraupebas, no sudeste do Pará. O trem costuma sair, né, 8 horas e chega em Paraupebas às 23h50. Então é uma viagem mais longa do que essa aqui que a gente está mostrando, mas também uma viagem fantástica aí pelos trilhos, né? Os poucos trilhos ainda que resta para nós aí no Brasil, infelizmente. Todos os vagões a gente viu que são bem conservados, modernos. Wi-Fi funciona, tá? Uma hora ou outra ele dá uma sumidinha lá e tal, mas funciona legal. Eu consegui mandar WhatsApp, ver alguma coisa na internet. Então isso é bom. Tem ponto de tomada, você consegue carregar o seu celular. Tem umas TVs que vai passando algumas informações, né? O sistema de som é bom, é claro, você consegue
entender bem como o que está sendo falado, né? Não fica aquela coisa que fica dúvidas, que gere dúvidas, né? Você tem lá um folhetinho que você consegue acompanhar também por onde você vai passar, né? O que você vai encontrar pela frente, qual é o ponto de parada, né? Então, para quem for descer aí nos pontos intermediários, vale ter esse cuidado, né? Para não passar aí, né, nenhuma dificuldade na hora de descer e acabar perdendo, né, a sua estação. Quando ele passa em João Molevade, né, ele passa ali dentro de uma siderurgia. É bem legal, ele passa no pátio da siderurgia, você consegue ver lá, né, toda a indústria, muito bacana. Passa perto de umas jazidas de minério de ferro, né, uns buracões gigantescos, ele passa contornando em volta. Assim, é muito, muito legal. Eu recomendo bastante. Foi um passeio meio cansativo, né, porque a gente foi num dia e voltou no outro, tá? Então, quando a gente chegou lá em Cariacica, a gente pegou um Uber, fomos até o hotel que a gente tinha programado, né, reservado. E aí dormimos, aí no outro dia de manhã a gente já pegou o Uber, na verdade, e voltamos para a estação para pegar o mesmo trem de volta, né? Então a gente fez tanto caminho de ida quanto de volta. Eu confesso que na volta já começou a dar um pouquinho de cansaço, porque a gente ficou, né, dentro dele aqui 2 dias inteiros, vamos assim dizer, né? Eu não consigo dormir viajando, né? Eu não consigo chegar e falar, vou dormir e a viagem vai passar. Não é muito a minha praia, né? Eu prefiro estar sempre ligado, estar acompanhando tudo que vai acontecendo em volta. E aí, né, de certa forma, isso acaba sendo uma dificuldade, né, para quem queira descansar, né? Aqui o sistema, né, tá vendo? Ó, entre um vagão e outro, tudo bem arrumadinho, nada de gambiarrado, né? Todas as portas você põe para acionar o sistema de abrir a porta automático, né? Ele abre perfeitamente, né? Tudo muito bom, né? E aí aqui, ó, a parte da econômica, da classe econômica, as poltronas, tá vendo como é que são? Tá vendo que tem muito, muito lugar vazio, né? Esse daí é algumas coisas que me chamou bastante atenção. Aqui o mapinha, né, de todos os trajetos, das paradas, de alguns códigos ali, né, na quilometragem. Tá vendo? Estão batendo ali 664, a maior quilometragem ali, o trajetinho, né? Você consegue pegar esse trajeto também na internet, no próprio site aí onde você compra passagem. Você tem todas essas informações, tem algumas dicas, alguns conselhos para quem queira também viajar, né, nesse trecho aqui. Então esse daí, né, foi mais um passeio que a gente teve o privilégio de fazer aqui no Brasil, né, de conhecer. Eu já fiz vários passeios de trem no Brasil, esse aqui era um que faltava. Ainda falta de Carajás e mais algumas locomotivas, né, que tem poucas distâncias, que são mais turísticos em si. Ainda está faltando fazer esses. E, né, quem sabe aí, né, fazer todos os passeios de trem no Brasil seria uma coisa bem legal também, né? Não dá para se comparar esse trem com outros, tá? Cada trem, cada trajeto é uma especificidade diferente. Por exemplo, a gente já fez Curitiba a Morretes, que passa por montanhas, que tem uma outra pegada também, bem mais turística do que esse aqui. Mas não dá para você querer comparar uma coisa com a outra, é tudo muito diferente, mas tudo muito bonito, né? Eu particularmente gosto muito, né? Então, onde tem Maria Fumaça, onde tem trem turístico, a gente procura aí um dia pegar para fazer, para conhecer, né, um pouco dessa história. E uma pena, né, que infelizmente são poucos os lugares. A gente podia ter bem mais
bem mais lugares, bem mais opções, né, desse tipo de transporte no Brasil. E essa escassez, né, das linhas férreas e trens de passageiros no Brasil resulta aí de uma combinação de fatores históricos, econômicos, políticos principalmente, né? Muitos, né, depois aí, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, como muitos outros países, passou a adotar políticas de desenvolvimento que priorizavam a construção de rodovias, né, e a produção de automóveis. O governo, especialmente durante a presidência aí de Juscelino Kubitschek, incentivou a industrialização e a criação de infraestrutura rodoviária, como parte aí do projeto, né, de 50 anos em 5. E isso resultou então num enorme investimento em rodovias em detrimento aí das ferrovias. E durante o século XX, né, muitas ferrovias que já existiam foram desativadas ou sucateadas devido à falta de investimento e manutenção. As linhas férreas, que já haviam então desempenhado um papel crucial aí no transporte de mercadorias e passageiros no Brasil, no início do século começaram então a ser desmanteladas ou privatizadas. E a privatização focou mais no transporte de carga, né, como por exemplo do minério e de grãos, né, do que comparado principalmente ao transporte de passageiros. Nos anos de 90, muitas ferrovias brasileiras foram então privatizadas e as concessionárias que assumiram a operação dessas linhas concentraram seus investimentos no transporte de carga, que é mais lucrativo. Como resultado, o transporte de passageiros foi relegado a um papel secundário e completamente descontinuado em várias regiões. Com foco, né, nas rodovias, a cultura do uso de automóveis e ônibus se consolidou no Brasil, né, acabou diminuindo a demanda e o apoio público e político para o desenvolvimento de trem de passageiros. Além disso, a flexibilidade oferecida pelos veículos pessoais e pelos ônibus fez com que o transporte ferroviário de passageiros fosse visto como menos conveniente. O transporte aéreo também, né, também se desenvolveu, né, significativamente no Brasil, com uma ampla rede de aeroportos conectando as principais cidades do país, e a concorrência com voos domésticos, que são rápidos e relativamente acessíveis, acabou aí também reduzindo mais o apelo das viagens de trem. Historicamente, o Brasil careceu de um planejamento de longo prazo, né, para o desenvolvimento de uma malha ferroviária, integrando, né, passageiros. Enquanto muitos países europeus e asiáticos investiram pesadamente em suas redes ferroviárias, o Brasil optou por outros modais de transporte, muitas vezes em resposta a necessidades imediatas, em vez de uma visão estratégica de transporte nacional. Apesar dessas dificuldades, algumas regiões ainda possuem trens passageiros, né, como a linha, né, essa aqui, né, de Vitória a Minas, o trem da Serra Verde, né, Express, que é o Curitiba-Morretes, o de Carajás, né, e além disso, né, tem aí um crescente interesse em revitalizar o transporte ferroviário de passageiros, especialmente em projetos de trens regionais. Diz aí também a questão dos trens de alta velocidade, mas esses projetos acabam enfrentando desafios significativos em termos de financiamento e de implementação. Nada mais, né, do que a revitalização e expansão do transporte ferroviário de passageiros aqui no Brasil acaba exigindo então um grande esforço em termos de investimento, planejamento e mudança cultural, com foco em soluções de transporte sustentáveis e eficientes. Bom, a gente vai então continuar, né, provavelmente um bom tempo ainda na mão, né, de transportes rodoviários, que muitas das vezes a gente sabe que para ser de qualidade hoje em dia são também privatizados, muitos pedágios e, enfim, é isso que a gente tem, né, hoje. Alguns estados são melhores nessa parte de infraestrutura terrestre, outros são piores.
e a gente fica à mercê disso tudo, né? Enquanto um trem poderia estar resolvendo e ajudando bastante, né, essas condições. A gente vê, né, por exemplo, a questão de transporte, né, de carga, de mercadoria, o quanto de caminhão que a gente tem, né? Um vagão, por exemplo, de trem carrega aí, né, toneladas de produtos, né? Vamos pôr aí um de minério, carrega toneladas de produtos. E enquanto você vai precisar de vários caminhões, às vezes, para carregar a mesma quantidade. Questão de índices de acidente, né? Trens também tem menos acidentes acontecendo. Aqui é o vagão restaurante, ó. Tá vendo? Então tem várias mesinhas, aí o pessoal vem aqui, você pode levar para comer também nos lugares que você tá, né? Mas é legal vir aqui, acaba comendo com a família, né? Tem uma mesinha, dá para sentar aí 4 pessoas por mesa e aproveitar ali. O rapaz estava oferecendo ali, né, no prato ali a refeição, né? Voltando à questão, né, dos acidentes na linha de trem, são bem poucos, e quando tem não é fatal, igual tem, por exemplo, um caminhão quando bate ou quando perde o controle, né, e desce aí numa serra sem freio. Então é bem melhor, né, toda essa questão. Mas enfim, a política manda em tudo e a gente sabe que é difícil, né, você conseguir, né, reverter isso. Mas a esperança é a última que morre. Quem sabe um dia, né, isso mude e que a gente tenha mais trens, né, mais composições, mais passeios bacanas como esse, né? Não precisa ser tão longo como esse aqui, de Vitória a Belo Horizonte, mas que seja entre as cidades, né, principalmente os conglomerados, né, das cidades, aquelas cidades que são bem próximas, que formam uma região ali, já seria muito legal. Existe aí, né, por exemplo, uma coisa aí que é utópica, né, criar um trem-bala no Brasil ligando Rio e São Paulo, né, com parece 5 paradas entre esses dois trechos. Poxa, seria legal demais, mas aí você para pensar, né? De tudo isso, você tem entre Rio e São Paulo uma rodovia, a rodovia mais movimentada do Brasil aí, né? Que é a rodovia Presidente Dutra, que inclusive está passando agora por uma reestruturação da subida da serra, que é um dos gargalos, né? Então você vai fazer um trem-bala que vai subir, né, que vai ter que projetar, e você tem uma área ali que tem toda a questão ambiental, enfim, né, acredito eu que se isso algum dia sair do papel vai demorar muito, muito tempo para ficar pronto, mas, né, é uma coisa interessante, né, você fazer uma viagem mais ou menos nessa pegada, só que mais veloz e chegando bem mais rápido entre dois destinos aí tão importantes no Brasil. Mas enquanto isso não chega, né, a gente vai sonhando, não custa nada aí. Então esse foi um pouquinho aí da nossa experiência aqui no trem entre Belo Horizonte e Cariacica.